Olá pessoal, estamos começando o nosso terceiro Conexão Avante e dessa vez vamos fazer um bate-bola aqui interno aqui na Avante. Estamos com o Igor Paiva, que é o nosso coordenador de engenharia. Bem-vindo, Igor, ao Conexão. Valeu, Roque. Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre retrofit de máquinas, sobre a importância de executar e por que isso é interessante para a gente, tanto como empresa, como também para vocês, indústria, fazer esse tipo de serviço. Quando a gente fala em retrofit de máquina, né, Igor, quais são os pontos principais que levam um cliente nosso a querer realizar um retrofit? Roque, eu acho que o primeiro é a indisponibilidade de máquina. A grande preocupação do pessoal é da máquina parar de funcionar. A grande maioria dos processos precisam de máquina rodando a todo tempo. Então, assim, dificilmente você tem uma máquina de backup, como um pneu de um carro, né, que a gente pode trocar e colocar outra para funcionar. Normalmente a máquina ela precisa estar sempre rodando. E essa máquina, com o tempo, ela começa a ficar antiga. O problema dela estar antiga é que os equipamentos que são mais caros, os equipamentos que são não fáceis substituíveis, eles começam a, quando dá problema, a gente encontrar uma certa dificuldade de achá-los no mercado. Tipo a CPU, né? Por exemplo, a CPU de um PLC, ele é o cérebro da máquina, né? Exatamente. Então, assim, de tempos em tempos, o fabricante, tipo a Siemens, a Rockwell, eles vão lançando novas CPUs e tal, e aquelas CPUs, elas vão sendo descontinuadas, né? Então, isso aí, quando der uma falha numa CPU dessa, se o cara não tem estoque, o prazo de entrega dele vai ser gigante. A gente pode utilizar como exemplo o S5 da Siemens, né, Roque? Assim, o S5 é um CLP de muito tempo atrás, acho que deve ter uns 15 anos, talvez mais um pouco. E você veja que o S5 hoje, se você pega um controlador dele e dá problema, o CLP dele vem dar problema, a gente não consegue encontrar no mercado. Agora, para dar problema, ele é difícil, não, ele né? demora, ele é bom. robusto. Mas, por outro lado, também, é de natureza do controlador ser robusto, né? Mas com o tempo realmente ele vai ficando em desuso porque vem novas tecnologias e ele não está. Novas redes, né? Novas redes. Como a gente falou sobre redes industriais, sem fio, né? Isso, exatamente. Então exatamente. vai vindo novas tecnologias e aí vem novos atributos que tem que ser colocados na máquina. Isso, né? se eu for para Siemens de novo, eu estou falando de MPI, Profibus, que são redes seriais, e aí a gente vai para a Profinet, que é uma rede Ethernet. Então você tem alguns CLPs que não trabalham em MPI, que não trabalham em Profinet, e por isso é preciso avançá-los, você precisa crescer com isso. Então eu acho que a primeira parte, quando para uma equipe de manutenção, seria avaliar o seu estoque, né? Como é que estão os seus painéis e quais são os PLCs e equipamentos de automação que fazem parte dele. E a partir daí fazer uma lista do que já está fora de linha. Isso, eu costumo dizer que é importante andar pela fábrica e encontrar quais são os seus ativos. O que é que você tem nas máquinas hoje instaladas em campo? Eu tenho um CLP S5, eu tenho um S7300, eu tenho um PLC5, um SLC500, etc. E aí você, primeira coisa, é descobrir quais são os seus equipamentos, verificar o seu estoque, verificar além desses equipamentos, né, além do controlador, como a gente está comentando, também todos os seus agregados ali, como o seu cartão de comunicação, cartão de entradas analógicas, cartão de entrada digital, como também IHM, etc. Ou seja, o que compõe as suas máquinas, o que dali que compõe, né, você tem de estoque. Então, o que você não tiver de estoque já começa a ligar o alarme, você começa a se preocupar se de fato vale a pena você comprar algo para estoque, que vai ter um preço elevadíssimo, ou se vale a pena você investir um pouquinho mais e pensar em um retrofit, num equipamento que vai ser até mais barato do que o que você vai comprar para substituir. E por sua vez você vai estar deixando sua máquina mais nova e mais pronta para o mercado. Como eu trabalho nessa parte comercial, né, nessa parte mais técnica comercial, eu já vi casos que o preço da CPU antiga, ela basicamente era 2 vezes o valor de trocar o rack todo. Sim. Entendeu? Para um PLC novo. Até porque a gente tem que ter o entendimento que PLCs que antigamente eram tops de linha, hoje eu tenho até PLCs menores com muito mais memória e muito mais capacidade de processamento, né? Então assim, em resumo, o que é que a gente tem que ter, né? A gente tem que saber o que é que a gente tem na fábrica, né? Isso, quais são os equipamentos, aquelas máquinas que tem na fábrica e fazer talvez uma ordem de prioridade do que a gente deve retrofitar. Isso, exatamente. Porque você tem suas máquinas que não podem parar. Se ela não pode parar, você precisa atualizá-las. Isso aí é outro problema, né? Porque às vezes você, por exemplo, quando você trabalha com o setor de utilidades de uma fábrica,
geralmente a parada é anual. Sim, né? Então, assim, você tem, sei lá, 3 dias para poder fazer aquela parada. Então, assim, tem que ter uma equipe totalmente qualificada. Para a gente é suficiente. Para a Avante a gente toca em um dia, né? Mas assim, tem que ser realmente colocado em pauta qual é o risco daquela parada e ir atrás de uma empresa que seja realmente integradora, que tenha todo o know-how para se fazer aquele serviço. Eu alerto para só um tema, permanecer as condições da máquina. Né? Muitas vezes aquela máquina ela deixa de operar algumas condições, operadores vão mudando, etc. E a máquina para de funcionar de determinado modo porque aquilo ali não atende à necessidade atual na fábrica. Mas vai que lá na frente volta a atender. É importante o retrofit ele não ser efetuado para deixar a máquina como ela está, mas sim com todas as funcionalidades que são possíveis que ela esteja. A gente teve um caso de um cliente que ele tinha uma máquina, ele usava motor com freio. E a gente passou essa máquina para servo-acionamento e a gente aumentou a capacidade da máquina em 30%. Exatamente. Então, assim, o retrofit não é só a atualização do seu hardware, mas ele pode ser uma atualização da sua capacidade produtiva dentro da sua fábrica. Então, em vez de você comprar uma máquina nova, você pode pensar em fazer um retrofit e esse retrofit aumentar a sua produção. Exato. Outro exemplo aqui, recentemente a gente teve outra máquina que a gente estava embalando 800 fardos por dia, hoje a gente foi para 1.200 também. É exatamente o que você está falando, uma obra que acabou de acontecer, tem um mês, é exatamente isso. O quanto é que é importante a gente se preocupar não só em manter a funcionalidade da máquina, como também de melhorar o processo, de fazer com que ela consiga produzir mais, né, atualizando seus equipamentos para isso. E é por isso que é importante, né, a fábrica, a sua equipe de engenharia ter uma empresa de automação industrial junto dela, porque é uma empresa que está no dia a dia fazendo sempre aquele mesmo serviço de retrofit, de projetos e tal. Então, queira ou não queira, a gente leva um know-how de outros fabricantes também, de outros clientes para dentro da fábrica desse nosso novo cliente. Isso acontece um bocado. Então, assim, é muito importante esse primeiro levantamento, é muito importante que se entenda qual tipo de PLC, qual tipo de família que vai ser utilizado. E fica aí a dica, né? Qualquer coisa é só chamar a Avante, né? E que a gente chega lá para fazer um levantamento do teu chão de fábrica. Fica aí esse primeiro vídeo aí, né, Igor, de dicas sobre levantamentos técnicos, né? Exatamente. A gente encerra por aqui falando um pouco sobre por que é importante fazer o retrofit, qual é a validade disso, né? Por que a gente não pode parar uma máquina e quais são as condições que a gente tem que observar para começar a fazer esse trabalho. Então siga aí no Instagram, compartilhe esse vídeo aí para que esse vídeo possa chegar a todo o pessoal que precisa e qualquer coisa manda os teus comentários e perguntas que a gente te responde. Vai respondendo aqui embaixo. Um abraço aí. Valeu. Tchau.